Olá, bem-vindo ao curso CAM, Olhares, Escutas e Atos, no nosso 9º encontro. E hoje voltamos nossas câmeras e nossos olhares para o Brasil para ver e reconhecer o grande pioneiro do chamado cinema negro brasileiro, Zósimo Bubu. Zósimo nasceu em 1937, no Rio de Janeiro, é um cineasta tipicamente carioca e que, ao longo do tempo, teve toda uma construção na sua trajetória direcionando para algo que mais tarde ele veio afirmar: eu só sei fazer teatro e cinema, é tudo que eu sei fazer na vida. Mas não deixou de fazer política, não deixou de pensar o papel do negro na sociedade. Em 1960, Zósimo ingressa no CPC da UNE, Centro de Cultura Popular, onde já atuavam também outros cineastas que foram fundamentais para o movimento denominado Cinema Novo, que surgia naquela época. E com isso, ele já ingressa logo no cinema, atuando no 5 vezes Favela, no episódio Pedreira de São Diogo, todo gravado no paredão da parede do Morro da Providência, a primeira favela do Rio de Janeiro. E a partir daí ele começa a atuar fazendo participações em inúmeros filmes do movimento Cinema Novo, que via, dentre outras representações, a figura do homem e da mulher negros como representantes de todo um discurso do povo como protagonista da tela. Mas ainda não era visto como uma autoria negra nesses papéis. Chega a 69, Zósimo participa do único filme do diretor teatral Antônio Filho, chamado Compasso de Espera, que é um filme no qual ele de alguma maneira contribuiu também em certas mudanças no andamento do roteiro para que ficasse mais consistente no debate do qual ele dominava muito. E é um filme que toca no racismo de uma maneira fundamental, já apresentando um protagonista que é um poeta, escritor, que tem uma relação conturbada numa sociedade que não quer vê-lo em relações interraciais, que era algo muito tabu na época. Ele contracena com Renée de Vilmont, uma atriz estreante, belíssima, numa produção que tinha uma atriz argentina também, Elida Palmer. E com isso, esse filme de Antônio Filho, que tem um discurso progressista muito forte, é censurado ainda em 69 e só consegue ser lançado em 74. Ironicamente, é o mesmo ano em que Zósimo é o primeiro ator negro, segundo os dados, a protagonizar uma novela na TV Excelsior. E era um personagem, ironicamente, também muito próximo do personagem Pedro, que ele faz em Compasso de Espera, pois ele lá faz um par romântico com a atriz Leila Diniz, outra personagem histórica de movimentos como Cinema Novo e uma das mulheres que revolucionou a mídia e o comportamento nessa virada dos anos 60 para os anos 70. Com a censura da novela e a censura do filme, em 69, ele começa a atuar também em outras frentes, é chamado pelo Denner para ser modelo, participa de concursos do Negro Mais Bonito do Brasil e ganha. Então tem toda uma outra roupagem que vai trazendo itens dentro dessa trajetória de Zósimo Bubu, mas que não necessariamente é o que ele buscava. Ele já se via incomodado com as formas limitadas com as quais, mesmo nos filmes que tinham um discurso racial mais presente, mas não feitos ainda por negros, como nós éramos retratados, como os nossos corpos vinham sendo retratados em nossas narrativas a partir do cinema feito naquela época. E aproveitando pontas de negativo restantes do Compasso de Espera, ele se tranca num estúdio e produz um filme que muitos apontam como precursor do videoclipe, como tantos outros filmes na época eram precursores do videoclipe, mas na verdade é um ato criativo, um ato militante, poético, a partir das limitações de você trabalhar com as chamadas pontas de filme, que é quando o rolo de negativo não era filmado por completo, então guardavam-se essas sobras do rolo
para serem unidas para poder se produzir novos filmes. Então ele faz o seu curta-metragem de estreia como autor, Alma no Olho, muito influenciado pelos Panteras Negras e pelo John Coltrane, e faz essa poesia a partir do corpo e de um cenário vazio, assumindo o contraste também das cores, né? O filme em preto e branco, como era o negativo que ele utilizou, mas também o contraste da pele negra dele com um fundo branco e como é a adaptação desse corpo a essa nova realidade, representada numa performance transatlântica, onde uma pessoa é trazida escrava para o Brasil e tendo que se adaptar às inúmeras possibilidades. E esse filme é um marco no que nós chamamos hoje de cinema negro, pois é o primeiro filme dirigido, que foi lançado, dirigido, produzido e com um pensamento. Outros foram feitos na mesma época ou pouco antes, mas com um discurso voltado para a questão preta, a questão das lutas antirracistas, as questões da diáspora africana. E a partir daí, Zósimo parte em busca no cinema dele, não só da denúncia do racismo, como também dessa busca do entendimento dessa identidade negra brasileira. Em meio à produção de seus filmes e eventuais participações em filmes já da transição do cinema novo para o período das produções da pornochanchada, coisa que inúmeros atores participaram durante os anos 70 e 80, Zósimo consegue, no final dos anos 80, realizar uma obra fundamental para pensarmos todo o período do centenário da abolição. O documentário Abolição, que é um documentário bem longo, de aproximadamente 2 horas e meia, apresenta, a partir de especialistas, a partir de atuantes e ativistas negros da época, pensando o que foi o legado dessa luta toda ao longo de 100 anos, faz um filme marco. É um filme que, ironicamente, mesmo tendo sido feito há quase 32 anos, continua sendo atual. E é triste quando pensamos hoje no Black Lives Matter, pensamos em inúmeros debates que se vêem presentes por toda essa juventude que milita na luta antirracista, que estamos repetindo os mesmos discursos, as mesmas cobranças, exigindo justiça pelos mesmos casos que em 88 já eram assim, pautas antigas dentro da luta antirracista. O que torna o trabalho do Zósimo atemporal, porque ele tem o reconhecimento da história, de onde viemos, de pensar outras perspectivas, de buscar outras alianças, e é o que ele, de uma certa maneira, começa a conceber já no novo século, no século XXI, quando ele resolve criar o Centro Afro-Carioca de Cinema. O Centro Afro-Carioca de Cinema acaba sendo um espaço que, logo em seguida, cria o Encontro de Cinema Zósimo Bubu. Um encontro pensado para, não uma competição, mas para começar a unir aqueles cineastas que já tinham conseguido realizar alguma obra e, a partir daí, todos poderem se olhar, se encontrar. Estávamos cansados de ser, até aquele período, eu também já produzia, o cineasta negro daquele ano com algum curta-metragem ou longa-metragem lançado, ou um de dois, e sermos uma enorme minoria em todos os festivais que frequentávamos. E aquele momento era um momento em que, num festival de cinema, em que uma das pautas da curadoria é que os cineastas com filmes concorrendo, com filmes sendo selecionados para essa mostra, tinham que ser pretas e pretos, isso traz toda uma outra dinâmica. Claro que isso incomoda
quando surge, as pessoas, mas ninguém para pensar que esses mesmos filmes ou esses poucos cineastas que logo no lançamento do Encontro de Cinemas Osmo Bubu já tinham 1 ou 2 filmes realizados, não encontravam a mesma facilidade para ter uma seleção em outras mostras de cinema. E dentro da dinâmica daquela época, os festivais e as mostras de cinema eram um primeiro espaço para se pensar em alcançar outras telas, como a televisão ou até as salas comerciais. Então, o Zósimo começa a pensar não apenas o encontro, os pares se verem, servirem de referência como ele serviu para uma certa geração, para que outros cineastas novos comecem a dizer: eu posso acreditar, eu posso ser cineasta, eu posso trabalhar com cinema. Tem um espaço, tem pessoas fazendo isso e eu posso ser mais uma, eu posso talvez me tornar a melhor delas. Pensar o que quiser, ter direito a sonhar. E Zósimo proporciona isso com a criação do Encontro de Cinema Negro Zósimo Bubu, que já passou por inúmeras nomenclaturas a partir do momento que amplia o leque com também o reconhecimento de outras cinematografias da diáspora africana que se unem a ele. Essa é uma aula introdutória para pensarmos o legado de Zósimo Bubu. Teremos agora uma seleção de curtas-metragens que foram realizados por ele, Tirando Alma no Olho, que é um filme de ficção experimental. Uma série de documentários traçados na década de 70, 80, já nos anos 2000. Então, retornando com toda a força ao nosso CAM, Olhares, Escutas e Atos, com o nosso mestre pioneiro Zósimo Bubu. Até mais!